Hoje, em nossa aula de matemática, nós iremos aprender sobre paralelogramos, triângulos e trapézios. A explicação sobre este assunto está na página 215 e página 216. Vamos acompanhar a explicação do livro. Paralelogramos, triângulos e trapézios. Você se lembra de como calculávamos a área de um retângulo? Usando o centímetro quadrado como unidade de área, podemos cobrir um retângulo de 4 centímetros por 3 centímetros com 12 dessas unidades. Como cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, a área desse retângulo é de 12 centímetros quadrados. Vou explicar isso para vocês aqui no quadro. Temos um retângulo com dimensões 3 por 4 centímetros. Deixa eu fazer bem retinho. Olha. 3 por 4 centímetros, certo? Aqui é 3 centímetros e aqui 4 centímetros. Isso é um retângulo. Quando eu divido este retângulo em quadradinhos de 1 centímetro de lado, ele ficará assim, olha. Ele ficará dividido dessa forma. Vamos contar os quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a área desse retângulo seria 12 unidades referentes a quadradinhos de 1 centímetro de lado. Foi isso que nós aprendemos na aula passada. A calcular a área dividindo uma figura em partes iguais. Mas, quando nós não dividimos em partes iguais, nós podemos calcular a área? Sim, existem fórmulas específicas de figuras específicas para o cálculo de área. A área nós calculamos de figuras planas. No caso, se eu quisesse saber a área deste quadro que eu estou usando para a aula de vocês, toda essa parte verde, o preenchimento entre os lados, essa parte interna da minha lousa, do meu quadro, a parte verde seria a área correspondente a este objeto. Qual seria a área desse retângulo? Toda essa área aqui coberta, olha, essa parte interna do retângulo. Qual seria a área? Quando eu vou calcular a área de um retângulo, eu vou multiplicar duas dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento e largura, ou base e altura. Então, a área do retângulo vai ser o quê? A base vezes a altura, que é a mesma coisa de comprimento vezes largura. Eu vou chamar o 4 de base e vou chamar o 3 de altura. A área, portanto, será de 3, de 4, né, que é a base. Só trocar aqui. A ordem não inverteria o cálculo, mas sim o conceito, base vezes altura, 4 vezes 3. Então, a área seria 4 vezes 3, 12. E qual é a unidade de medida de área? É a unidade dada aqui, porém ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque no cálculo de área nós usamos duas dimensões, largura vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então essa seria a área do retângulo. Aqui está uma fórmula para vocês decorarem, tá? Área do retângulo, base vezes altura. Seguindo a explicação em seu livro, na página 215, nós lemos assim: da mesma forma, um retângulo de 3,5 centímetros por 2,5 centímetros pode ser coberto com 6 unidades inteiras, 5 metades e 1/4 de unidade. Novamente, como cada quadrinho tem área de 1 centímetro quadrado, a área total do retângulo será 8,75 centímetros quadrados, já que 3,5 centímetros vezes 2,5 centímetros é igual a 8,75 centímetros quadrados. Vou explicar esse exemplo aqui para vocês. Eu tenho outro retângulo. Este outro retângulo, ele tem as seguintes dimensões. Ó, ele tem 2,5 centímetros na altura e tem 3,5 centímetros na base ou na largura, tá certo? Como que eu vou achar a área deste retângulo? Qual que é a fórmula de área do retângulo? Base vezes altura. Aqui está a base e aqui está a altura, certo? Então, nós teremos a área do retângulo é igual
3,5, que é a base, vezes a altura, que é 2,5. Quando nós multiplicamos 3,5 vezes 2,5, o resultado é de 8,75. Qual que é a unidade medida? Centímetros. Quadrados, por quê? No cálculo de área nós usamos duas dimensões. Vamos continuar a explicação do livro. Na segunda coluna da página 215, nós lemos o seguinte: sendo assim, a área A de um retângulo com base B e altura A ou H, a maneira convencional de representar a altura é a letra H, por isso que eu coloquei H aqui, pode ser calculada pela fórmula base vezes altura. Nas situações a seguir, aprenderemos a calcular a área de paralelogramos, triângulos e trapézios. Aqui, nós aprendemos o cálculo da área de um retângulo. Agora vamos aprender o cálculo de área de outras figuras planas. Vou apagar esses exemplos para fazer outros exemplos que estão aí nas situações do seu livro de matemática. Olha, situação 1. Página 215, situação 1. Vejamos o que temos. Dado um paralelogramo com base B e altura A, podemos desmontá-lo e remontá-lo da seguinte maneira. Ele foi dividido em duas partes, o triângulo, uma parte em azul claro, que é um trapézio, e uma parte em azul escuro, que é o triângulo. Quando eu passo a parte azul escura para o outro lado e junto com a parte azul clara, nós formamos um retângulo. Por isso, pelas propriedades de congruência que nós vimos na aula anterior, a área do paralelogramo será calculada como a área de um retângulo. Olha o que está escrito aí no último parágrafo da página 215. Pelas propriedades da congruência e da igualdade de áreas, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Logo, a área A do paralelogramo é também dada pela fórmula base vezes altura, sendo que B representa a medida de sua base e A representa a sua altura. A fórmula da área do paralelogramo é a mesma do retângulo. Isso ocorre porque podemos remontar o paralelogramo como retângulo. Página 216. Eu vou fazer para vocês, antes de vermos as situações 2 e 3, um exemplo de área de paralelogramo. Por exemplo, se eu tiver aqui um paralelogramo, olha só, o meu paralelogramo. Aqui ele tem 5 centímetros, certo? E na altura ele tem 3 centímetros. Como que eu vou achar a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, pelo fato de dividirmos essa parte, se encaixar perfeitamente aqui e formar um retângulo, nós calculamos como a área do retângulo. Base vezes altura. Quem é a base? 5 centímetros. Quem que é a altura? 3 centímetros. Então, teremos a área do paralelogramo é igual a base, que vale 5, vezes a altura, que vale 3. 5 vezes 3, 15. Então, a área do paralelogramo será 15 centímetros quadrados. Não posso esquecer da unidade medida. Certo? Então, nesse exemplo, nós aprendemos a calcular a área de um paralelogramo. Na página 216, na situação 2, aprenderemos agora um outro tipo de cálculo, que é o cálculo da área de um triângulo, certo? Então, eu vou apagar essa situação 1 para explicar para vocês a situação 2, que está na página 216. Situação 2. Na situação 2, nós lemos assim: a figura a seguir nos mostra que podemos desmontar um triângulo com base B e altura A ou H, certo? Que é mais convencional. E depois remontá-lo como um paralelogramo. Viram que tem a parte rosa clara e a parte rosa escura no seu livro? A parte em rosa escuro, encaixando na parte rosa clara, nós temos um paralelogramo. Só que
A base do meu desenho foi dividida em duas partes. Como já conhecemos a fórmula da área de um paralelogramo, a área então do triângulo é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. Vamos ver um exemplo? Olha, você precisa decorar essa fórmula. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho este triângulo aqui, a base dele é 4 centímetros e a altura é 5 centímetros, tá? Essa linha aqui, ó, 5 centímetros. A altura de um triângulo é a altura do seu vértice até a base, certo? Então, o 4 vai ser a base, o 5 corresponderá à altura. Vamos calcular? A área do triângulo é igual a base vezes a altura, sobre 2. A área é igual. Quem que é a base? 4. Quem que é a altura? 5. Isso sobre 2. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, este triângulo teria a área de 10 centímetros quadrados. Vamos fazer outro exemplo? Olha, se eu tivesse este triângulo aqui, olha. Este triângulo, tá? Esse lado medindo 4 centímetros. E esse aqui medindo 6 centímetros, tá? Qual seria a área dele? Os 6 centímetros seria a base. E aqui, ó, do vértice até a base, seria a altura. Então, essa aqui é a altura. Qual que é a fórmula de área do triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos a área do triângulo é igual. Quem é a base? 6. Quem é a altura? 4. Dividido por 2. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, portanto, eu tenho uma área que vale 12 centímetros quadrados. Uma dica para vocês. Toda vez que vocês forem trabalhar um exercício ou um conteúdo que tenha fórmula, não tenha preguiça de escrever a fórmula toda vez que você resolve. Porque cada vez que você escreve, você está ajudando a fixar na memória, você está memorizando, decorando a fórmula. Essa foi a situação 2, cálculo de área de um triângulo. Vamos agora para a situação 3. Na situação 3, nós vamos aprender agora o cálculo da área de um trapézio. Vou apagar aqui e vamos acompanhar a explicação da situação 3 na página 216. No seu livro traz assim, situação 3. Considere agora um trapézio com base maior B maiúsculo, com base menor B minúsculo e altura A ou H. Podemos desmontá-lo em 2 triângulos. Então, esse trapézio que está no seu livro, na página 216, foi dividido em 2 triângulos, um triângulo azul claro e um azul escuro. Ao encaixá-los, ao separá-los, olha o que acontece. Como já conhecemos a forma da área de um triângulo, a área A do trapézio é dada pela fórmula base vezes altura dividido por 2. E a do segundo triângulo também seria base vezes altura dividido por 2. Bom, o que repete aí? A altura e o 2. Portanto, eu preciso somar as bases. De acordo com essa descrição da situação 3, chegou-se à conclusão que a fórmula da área de um trapézio é igual base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos fazer um exemplo? Olha só, se eu tiver esse trapézio aqui, ó, vou desenhar e explicar para vocês. Eu tenho esse trapézio. Esse lado mede 3 centímetros. Esse lado aqui, 6 centímetros, certo? E a altura dele, que é da base maior, distância da base maior até a base menor perpendicularmente, corresponde a 3 centímetros. Qual seria a área do trapézio?
Vamos colocar na forma, olha aqui a forma, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base maior? É o lado maior aqui na horizontal. Então, esse é o B maiúsculo, que é a base maior. Quem que é a base menor? É o que está na horizontal, porém menor. Então, esse é o B minúsculo. E a altura, eu já expliquei para vocês nas outras figuras, corresponderá neste desenho a 3. Vamos calcular? A área do trapézio, portanto, será base maior, 6, mais base menor, 3, vezes a altura, 3, isso sobre 2. Calculamos da seguinte forma, sempre que tem parêntese, o cálculo do parêntese primeiro. 6 mais 3, 9. 9 vezes 3 sobre 2. A área do trapézio é igual a 9 vezes 3, 27 sobre 2. Quando eu divido 27 por 2, nós achamos a 13,5, né? 27 dividido por 2 são 13,5. Portanto, a área deste trapézio é 13,5 centímetros